Então, boa tarde a todos. Nós vamos abrir nossas Bíblias hoje em Mateus, capítulo 10, versos 31 a 33. Mateus, capítulo 10, 31 a 33. O título da mensagem hoje é O que é negar Cristo? O que é negar a Cristo? Então, vai ficar em pé comigo. Os que podem, se tiver neném no colo e tudo, pode ficar sentado. Então, diz assim a palavra de Deus: Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu os confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Vamos orar. Precioso Pai, abençoe a mensagem, ajuda que possamos realmente não negar, mas confessar o Senhor como nosso Salvador, que os outros também possam chegar ao ponto de conhecer o Senhor como Salvador. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém? Pode sentar. Deixa-me perguntar uma coisa. Qual é a primeira expressão que o neném aprende? Não. Até eu estava vendo o nenenzinho hoje, que eu não sei onde está agora, mas quando alguma coisa não desagrada ele, o que ele faz? Ele chora, e vai, não vai? Este é um não bem sonoro, não é? É um não bem enfatizado. Quando chega um ano, já dá para ver no rosto ou não. Quando chega a 6 anos, aí já aprendeu a verbalizar o negativo, não é? Negar é dizer que uma coisa não é verdadeira ou que não existe. Então, vai para a cidade amanhã? Não. Fala que não existe a possibilidade que eu vou lá. Ou, será que está gripado? Não, quer dizer que não existe gripe no corpo, eu não estou gripado e tudo. Não é uma negação. Afirmar que não, relativamente a alguma coisa, impedir algo, alguém de continuar. Não vai no quarto, não. Eu lembro quando eu cheguei aqui no Brasil, a criança queria ir para o quarto e a mãe dos antigões falou o quê? Não podia ir lá, não. Por quê? Tem bicho. Não falaram? Eu lembro, tem bicho, eu olhei e falei, é mentira, não tem bicho lá. E depois, quando quiser que a criança vá lá, não vai não, porque tem bicho e tudo. Então, não, é impedir talvez o caminho ou alguém de continuar. É rejeitar, é recusar. Isso significa negar. Já pensou que é muito comum negar Cristo dizendo que não é verdade, é verdadeira ou que não existe? O mais comum hoje em dia é negar que Cristo é nascido de virgem. O mais fácil hoje em dia é negar que o Senhor Jesus Cristo é Deus. Tem pessoas que falam, não, mas ele não é Deus, mas ele foi um homem exemplar. Como exemplar? Se enganou o mundo inteiro, ou era mentiroso ou maluco. Não é verdade? Mas não, ele é o verdadeiro Deus. Apesar das muitas evidências históricas e bíblicas acerca de Jesus Cristo, muitas pessoas o rejeitam como seu Senhor e Deus. É fácil adorar um Jesus Cristo, vamos pôr uma imagem do Senhor, do que adorar Ele mesmo. Porque a imagem não vai mandar nada em você. Mas adorar o Senhor Jesus Cristo de verdade, hein? Aí ele não só vai mandar, mas ele tem todo o direito de mandar. Então, você não deve negar a Cristo.
você não deve negar Cristo. Mas por que não deve negar Cristo? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o assunto. Já lemos em Mateus 10, versos 31 a 33, que de acordo com a Bíblia, negá-lo pode causar graves consequências eternas. Não temais, pois, mais vale vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. É uma consequência muito grave. Já pensou? Você não confessa o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador? Então você vai ganhar um grande prêmio de quê? A morte eterna no inferno. Essa é uma consequência muito grave. Tem pessoas que pensam, não, eu não vou fazer uma decisão hoje para aceitar Cristo como meu Salvador e Senhor, eu vou esperar, está negando o Senhor. E se morrer antes de aceitar Cristo como Salvador, infelizmente, não é que Deus quer, nem que eu quero. Ninguém quer que você vá para o inferno e nunca vai sair daquele local. É coisa bem pesado. Realmente, o tema dessa mensagem começa nos versos 37 e 38 de capítulo 9. Olha lá, fala, então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos os cefeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande cefeiros para a sua seara. Para fazer o quê? Para negar o Senhor Jesus Cristo? Não, para propagar a mensagem da salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pensa bem, logo depois que falou com os discípulos para orar, que Deus manda mais cefeiros, ele fez o quê? Ele mandou os 12 e o mais para cefar, para ir no mundo e anunciar o Evangelho. Depois de explicar o valor dos discípulos de Cristo, ele deu um aviso muito importante. O discípulo deve confessar o Senhor Jesus Cristo publicamente. Se não formos públicos em nossa lealdade a Ele, não podemos esperar que Ele seja público em sua lealdade para nós. É uma coisa comum. Homens, quando você entra, talvez está trabalhando em um lugar e sua esposa vai com você, qual é a primeira coisa que você deve fazer? Tá, bom dia, eu quero apresentar minha esposa. Ou talvez uma senhora que já foi para um lugar, uma reunião e tudo, e seu marido essa vez vai, eu quero apresentar meu marido, esse fulano tal. E tudo, é lógico. Nós temos que confessar o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. E ele fala que ele vai nos confessar como seu filho, como salvos diante do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma historinha aqui que eu achei super interessante. Um funcionário de uma empresa, que o funcionário era cristão, foi convidado a assumir um cargo maior pelo chefe. Ele seria promovido. Ele foi lá e o chefe falou com ele, olha, mas esse cargo vai exigir que você não pratica a sua fé. Você vai precisar ficar quietinho sobre a sua fé, não pode fazer nada da sua religião, da sua fé, nada. E ele falou, pode ser? Eu tenho que pensar sobre isso, falou o funcionário. Então ele falou, oi, eu vou te dar 3 dias para pensar, depois você me volta para mim e me dizer o que você decidiu. Passou os 3 dias, o funcionário foi para o chefe e o chefe perguntou, e aí, vai deixar a sua fé para trás para ganhar essa promoção? E ele falou, sim senhor, eu vou. Ele falou, tudo bem, então você vai para se chama o RH, e vai preencher os papéis lá. Ele foi lá
Irrigar é aquela coisa. Colocou o papel em frente dele. Ele falou, mas esse papel não é de promoção, é de demissão. O que está acontecendo aqui? Eu vou, aí você tem que falar com o chefe sobre isso. Ele voltou e falou, seu chefe, você ia me promover e se eu desse essa resposta para o senhor, e agora o senhor está me mandando embora? Eu falei, pois é, se for tão fácil para você negar o Salvador que deu a sua vida na cruz para te salvar e não ser leal a Ele, então você não vai ser leal para a firma também. Então estou mandando você embora. É uma boa. É assim que nós temos de entender que Cristo fez tudo para nós. E nunca podemos negar Ele. Todos que o Senhor Jesus Cristo chamou, Ele chamou publicamente. Eu terminei o Novo Testamento essa semana. Eu estou, até eu acho que setembro, eu vou terminar o Velho também. Mas eu fiquei impressionado no fato que cada vez que o Senhor chamou um discípulo, chamou publicamente. Ele não falou, vem cá, você vai andar comigo? Não, foi publicamente. Com Mateus, fala, olha Mateus, me segue. Pedro e os outros pescadores e tudo, vem, me segue. Ele chamou publicamente e nós temos de servi-lo publicamente. Não existe realmente tal coisa como um cristão secreto. Essa é uma contradição de termos. Tem outra historinha que falou, foi nesses países comunistas, que tinha uma reunião secreta, adorando Deus, porque não podia reunir publicamente. E, de repente, os soldados entrou lá, abriu a porta com aquela todo armado e todo com o rosto fechado, escondido e todo, fala, todos que não são cristãos mesmo, que não querem viver por sua fé, pode sair agora. Tinha vários que saíram lá e falaram, agora fecha e tranca a porta. Fecharam, trancou a porta e tudo, e depois ele tirou a máscara e tudo, e tirou e tudo, falou, tudo bem. Nós também temos Cristo como Salvador, queremos reunir com vocês, mas nós não queríamos os falsos aqui e tudo. Então, é assim, nós não podemos ser crentes secretos, tem que propagar nossa fé. Se você fosse julgado por ser um cristão, será que teria bastante provas para julgar você réu de ser um cristão, de realmente ter Cristo como Salvador? Jovens, moças e todos, se você entrasse na sala de aula e falasse, olha, eu quero declarar hoje, eu tenho Cristo como meu Salvador, eu quero viver por Ele. Quantos da sua sala ia rir e falar, você é cristão? Você? Não acredito, está brincando comigo. É o problema. Homens, senhores que trabalham em firma, se entrasse na firma e falasse, eu tenho Cristo como meu Salvador, eu quero viver por Ele. Quantos lá falariam? Você? Será? E tudo? É um problema hoje em dia. A maioria está escondendo muito bem a sua fé. Temos de pensar assim. Todas as escrituras sagradas convergem para Ele. Tudo focaliza na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Só citar um pouco, Jesus Cristo é o soberano que nos resgatou, segundo Pedro 2:1. Como Rei eterno sobre os céus e a terra, Ele está acima de todos, pois Ele é o próprio Deus. O livro de Judas, verso 4, ensina isso. Nele habita toda a essência da divindade, Colossenses 2:9. É uma verdade que não deve ser distorcida por filosofias, convicções humanas, nem falsas doutrinas. Segundo João,
somente tem um capítulo, mas versos 10 e 11 fala: se alguém vê ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o sauda tem parte nas suas más obras. Então, nós temos de entender que tudo que nós vivemos, tudo que nós estudamos, aponta para o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é singular, Ele é o único e é impossível que seja comparado a qualquer anjo, profeta, santo ou falso Deus. Não podemos colocar ninguém nem ao lado do Senhor, e muito menos por cima dele. Quantas vezes eu já ouvi que tem de orar para uma certa pessoa que vai fazer intercessão com o Senhor Jesus Cristo? Negativo. O Senhor Jesus Cristo quer receber a nossa adoração e também os nossos pedidos. Ele é a chave para se compreender o sentido real da vida. O João 14, verso 6 fala: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Bem, de acordo com as Escrituras, quais são os motivos que podem levar a pessoa a negar o Senhor Jesus Cristo? Porque tem pessoas que realmente já aceitaram Cristo como Salvador, pelo menos professam ter, que negam o Senhor. Quais são os motivos? Um é vergonha. Marcos, capítulo 8, verso 38, fala: portanto, qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Ter vergonha é negar Cristo na hora da dificuldade, ao invés de ser fiel a Ele mesmo, com risco de morte. Pense sobre os crentes do primeiro século. Eles tinham que enfrentar a morte negando a sua própria vida para proclamar o Senhor Jesus Cristo. Dizem que foi Policarpo, é um dos primeiros, que ele foi queimado e ele colocou a mão nas chamas e tudo. Ele recusou, ele falou: eu vivi esses 80 e tantos anos para Cristo, agora eu vou negar o meu Senhor? E ele negou os termos, ele não tinha vergonha. Fala adúlteros nesse versículo de Tiago 4:4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Vergonha. Segundo é medo. Medo. De novo, as escrituras em João capítulo 20, versos 19 a 21, falam: chegado, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerrados as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Estava escondido lá por medo de morrer e tudo. Nós não podemos culpar-lhes muito, porque até o Senhor falou para esperar num certo local, para encontrar-lhes e tudo. Mas de onde vem o medo? Segundo Timóteo 1, versos 7 e 8, fala: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor, de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Terceiro, incredulidade. João 6, verso 64, fala:
Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não creram e quem era o que o havia de entregar. O Senhor sabe, nós temos de entender que Jesus Cristo é Deus. Ele é onisciente, ele sabe de tudo. Não tem surpresa para o nosso Senhor. Até quando ele estava no jardim, tem pessoas que quando ele nasceu, falou para o Senhor tirar o copo dele, mas não seja a minha vontade, mas a tua feito. Tem alguns que falam que ele estava querendo escapar da cruz. Negativo. Ele falou, por isso eu nasci. Por isso eu veio no mundo para dar minha vida. Eu, pessoalmente, sendo que ele suou gotas até de sangue, eu acredito que foi um ataque de Satanás. Não querendo que o Senhor Jesus Cristo chegasse à cruz, mas querendo acabar nesse momento onde ele não podia morrer por nossos pecados. Quarto, seguir a maioria. Ser popular. É fácil hoje em dia ser um crente popular. Faz o que o mundo faz, cheira o que o mundo cheira, tem o cheiro do mundo, não condena ninguém. É fácil ser um crente assim. Só que o crente assim vai para o inferno, porque não tem Cristo como Salvador. Seguir a maioria. Essa é chamada ceticismo. Atos 3,14 fala, mas vós negais o santo e justo, e pedis que se vós desse um homem homicida. Esta foi ser um popular, gritar com os outros para crucificar o Senhor. Pensa bem, última semana, última entrada que o Senhor Jesus Cristo fez em Jerusalém. Todo mundo, Hosana, Hosana, seja bendito o que vem em nome do Senhor. No final da semana, o que está falando? Crucificai-o, crucificai-o. Mas Pilatos falou, eu vou crucificar o seu rei? Nós não temos rei, senão César. E tudo. Negaram o Senhor. E acontece hoje em dia também. O cético questiona tudo o que lhe é apresentado como verdade e não admite a existência de dogmas. É uma coisa interessante. Dogmas. Doutrina. É errado ter doutrina. Se basear a sua doutrina mesmo na palavra de Deus, não é errado. É aqui que nós temos. Nós vivemos numa época que é chamada pós-modernismo. Quer dizer que hoje em dia não tem o certo e errado. Todo mundo está certo. Já pensou? Se falar com alguém que pode tomar esse veneno, uma pessoa fala que pode tomar o veneno, outra pessoa fala que não pode tomar veneno. Os dois estão certos? Ou pode ou não pode, não tem meio termo. Mas pós-modernismo ensina que você tem a sua verdade, então vai dialogando e falando e tudo, e vai chegar uma nova verdade. Sabe que é chamado do antigo português? Tudo mentira, bobeira. E quem faz bobeira é o quê? Bobo. Não, tem a verdade. E nós temos de confiar na verdade, que é a palavra de Deus. Tem também os que negam o Senhor pelo procedimento. Eles afirmam que conhecem a Deus. As Escrituras dizem, em Tito 1, verso 16, eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Este é o que nega o Senhor com o seu procedimento. Tem outros que negam porque está enganado, seguindo falsas doutrinas. Mateus 24, versos 10 a 14. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão.
e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. É nosso dia. É nosso dia. O engano é terrível hoje em dia. Mas, meus amados, faz o seguinte. Qualquer coisa que alguém fala com você, pega a Bíblia e veja o que Deus fala sobre o assunto. Não pega só um versículo aqui ou ali e tudo, mas pega o contexto e estude e veja o que a palavra de Deus ensina. Porque é fácil pegar um versículo ou pegar até um trecho e tentar de ensinar ou suportar a sua crença com uma falsa doutrina. Mas temos que ver a Bíblia, o que ela fala sobre o assunto. Outra, achar que é difícil demais para seguir Cristo e seus ensinamentos. Achar que é difícil seguir o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala em João capítulo 6, verso 66. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe foi concedido. Desse, então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Próximo, egoísmo. Não tendo a vontade de negar a si mesmo. O Senhor falou em Lucas, capítulo 9, versos 23 a 26, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, nega-se a si mesmo e toma cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveitar o homem grandear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar dele, se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Então, egoísmo. E mais um, imaturidade. Imaturidade, criança na fé, para que não sejamos mais meninos inconstantes. A criança é assim, não é? Uma vez está alegre sobre o assunto, outra vez está chorando. A criança é assim. Tem crentes assim? Na igreja local tem pessoas que ficam com raiva sobre qualquer coisa. Pode dizer que não pode fazer alguma coisa, deve fazer uma coisa. Não, o pastor está falando contra mim. Então, ele fica contrariado e sai da igreja e tudo. Imaturos, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados à roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens e com astúcia enganam fraudulosamente. A Bíblia ensina que as consequências de negar a Cristo são severas. Eu não sei o que você considera severo. Talvez você considere severo sendo rejeitado por um certo grupo religioso. Talvez você se considere severo sendo multado, sendo repreendido em frente de todo mundo. Mas o que é severo é passar por eternidade no inferno. Esse é severo. E esse é o que acontece com a pessoa que nega o Senhor. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mateus 10, 33. No passado,
surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre nós. E acontece hoje em dia. E esse povo vai sofrer repetida destruição. Pode marcar em 2 Pedro 2:1, que o castigo virá. E tantas pessoas que eu escuto hoje em dia ensinando coisas falsas que a Bíblia até contém e tudo, eles serão julgados severamente. Às vezes eu penso, poxa, eu poderia colocar menos versículos nas minhas mensagens, mas eu quero que os irmãos entendam bem que a base da nossa crença é a Bíblia, não a ideia do pastor Bill, não. E também o português da Bíblia é muito melhor. Então deixa a Bíblia falar por si mesmo. Quem é que negou o Senhor Jesus Cristo? Que nós sempre, ele negou 3 vezes. O Pedro, ele foi avisado pelo Senhor Jesus Cristo que ele ia negar. Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Mateus 26, verso 35. Mas ele o negou durante todos, dizendo, não sei do que você está falando. Ainda Mateus 26, verso 70. E qual foi o resultado? No verso 75, lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dizera, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. O coração de Pedro rebentou por sua negação. E, graças a Deus, que ele arrependeu-se do pecado e tornou-se um grande homem da igreja primitiva. Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com seus anjos. Marcos 8:35. Se preservamos, com ele também reinaremos. Se o negamos, e também nos negará. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. 1 João 2:22. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho também tem o Pai. Você quer que os outros creiam que você tem Cristo como seu Salvador? Proclama. Proclama com a voz, proclama com a vida, proclama com tudo que tem, que o Senhor Jesus Cristo é Deus, que Ele é o Salvador do mundo. Você não deve negar o Senhor Jesus Cristo. Você nega-o quando não se arrepender do seu pecado e coloca a sua confiança nele. Você nega o Senhor Jesus Cristo quando confia numa igreja, num batismo, numas obras, alguma coisa. Você está negando o Senhor. Tem pessoas que já falaram comigo, ou sobre mim, falando, não, o pastor Bill acredita que a sua igreja é a melhor da cidade. Eu não acredito. Uma é que não é minha igreja, outra é que não é a melhor da cidade. Melhor do mundo, talvez, mas da cidade, não. Eu não gosto de ficar em segundo lugar, eu quero estar no primeiro. E no primeiro lugar é junto com o Senhor Jesus Cristo, proclamando a palavra dele. Então, se alguém não colocou a sua confiança no Senhor Jesus Cristo, está negando o Senhor. E agora tem que arrepender-se do seu pecado e colocar a sua confiança, não numa igreja, mas no Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa nega o Senhor Jesus Cristo quando não proclama a verdade de salvação aos perdidos por qualquer motivo. É nossa responsabilidade proclamar. Não, mas a pessoa fica com raiva comigo. Tudo bem. Pensa bem.
eu tenho 70 e vou fazer 74, Deus permitindo, daqui um pouco, em agosto. Se eu ofender alguém hoje, proclamando a palavra de Deus, eles vão ter raiva de mim por quanto tempo? Talvez 6 meses, talvez 6 anos, eu não sei lá, mas pouco tempo. Mas se não proclamar, eles vão ficar de raiva comigo por quanto tempo? O resto da eternidade. Então, qual é melhor? Você nega o Senhor Jesus Cristo quando seu procedimento não é de acordo com o exemplo de Cristo escrito na palavra de Deus. O povo tem que ver Cristo em nossas vidas. Mas você tem que ter Cristo na sua vida para mostrar Cristo da sua vida. Então, essa é a mensagem hoje. A pergunta é, está negando o Senhor Jesus Cristo ou não? Você que sabe. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela palavra de Deus e oramos que o Senhor possa ajudar a gente realmente proclamar a mensagem da salvação, mostrar a vida cristã pelo procedimento das nossas vidas e ajudar os outros também a conhecer o Senhor como Salvador. Abençoe, em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém? Então, é isso aí. Quinta-feira estamos reunindo de novo com outra mensagem da Palavra de Deus. E eu espero que essa mensagem hoje vai motivar cada um de nós. Mostrar Cristo para o mundo que não tem Cristo como Salvador. Amém? Então, até a próxima vez e Deus te abençoe.